Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão em casa também assistindo, que sejam muito bem-vindos. Quem sabe um dia, estaremos todos aqui no grupo. Hoje é um dia especial, para as mulheres, Então, sintam-se todas abraçadas, abençoadas. A gente queria aqui trazer uma rosa para cada uma. Porém, não deu tempo, Mas levem o nosso abraço e as bênçãos, Cada uma vai sair daqui muito mais abençoada, muito mais fortalecida, como todos, que estão aqui. Então, gente, para a gente começar, vamos ficar mais relaxados, serenar os corações. Quem quiser fechar os olhos. E vamos agradecer, Agradecer por tudo que nos acontece, por estarmos aqui, para a gente aprender mais um pouquinho do Evangelho. E rogamos então a Deus e a Jesus que abençoe cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que abençoe os nossos familiares que ficaram em casa e a nós que estamos aqui, que a gente possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para que a gente realmente aprenda, para que a gente possa colocar em prática o Evangelho de Cristo. Então, que Deus e Jesus abençoe e fortaleça a cada um de nós aqui presentes, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar juntos aqui, o capítulo 10, mas somente os itens 9 e 10, que fala sobre o argueiro e a trave no olho. Esse capítulo 10 é bem-aventurados os misericordiosos e vai trazer para a gente, nesse capítulo, o tema, o item 1 seria perdoai para que Deus vos perdoe, a reconciliação dos adversários, não julgueis para não serdes julgados, e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, eu falo que é um tema de muita importância, porque são coisas que a gente vai ver aqui que todos nós fazemos, Então, vamos começar. Eu quero começar lendo aqui esse item 9, só para a gente começar a falar sobre. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, aqui essa passagem a gente encontra lá em São Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. E é uma passagem também que a gente encontra em Lucas, no capítulo 6, nos versículos 41 e 42. Porque a gente sabe que os evangelistas, eles postaram muitas coisas parecidas, Porque eles ouviram aquilo e na hora de transcrever, então a gente vai ver passagem de Mateus, de Marcos, de Lucas, muito parecidas. Então, se a gente for lá em Lucas capítulo 6, no versículo 41 e 42, nós vamos ver essa mesma passagem, do argueiro e a trave do olho. Então, a gente vai ver o seguinte aqui, o que isso quer dizer? O argueiro significa o quê? Um cisco. O argueiro, uma pequena falha, uma pequena imperfeição, um pequeno defeito que a gente vê no próximo. Esse é o argueiro, conforme aqui a passagem. E a trave
Em muitos evangelhos, em muitos livros, a gente vai encontrar trave, em vez de falar trave, vai falar viga, né? Não vê a viga no seu olho. Então, a viga é o quê? É um grande erro, um grande defeito, né? Uma grande falha moral que nós carregamos conosco, não no outro. Né? Então, aí a gente aqui fala, né? A gente fica vendo, né, o defeito do outro, mas no nosso olho, né, tem uma trave, tem uma viga. Então, a lição, já resumindo essa lição aí, é que Jesus utiliza essa passagem para falar o que com a gente? Para combater a hipocrisia, né? Tanto que ele fala, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho. Então, com essa passagem, ele combate a hipocrisia, né? Ensinando que antes da gente apontar os defeitos alheios, vamos olhar primeiro os nossos defeitos. Então, é isso que ele está ensinando aqui. Então, essa passagem é um convite a nós para o autoconhecimento, né? Ao autoconhecimento e a nossa autocorreção. Então, o que acontece, gente? A gente sabe que o objetivo principal da gente estar aqui na Terra, qual que é? Viemos aqui na Terra para quê? É para o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual, né? De nós, espíritos, buscando evolução através de quê? Através do amor, do aprendizado e do trabalho. Né? Então, a vida para a gente aqui funciona como uma escola mesmo. O Evangelho fala, é um processo educativo, onde aprendemos a amar e a nos conhecer. Então, o que a gente está vendo aqui? A vida é para isso, porque a gente tem nossas falhas, né? A trave no nosso olho, a viga que nos tampa a visão, e a gente sempre está querendo apontar o outro. Estamos querendo sempre ver o defeito do outro. Né? E quando a gente aponta, né? Vamos apontar, vou falar ali, da Alessandra ali, vou apontar para ela e falar todos os defeitos dela. Quando eu aponto para alguém, eu tenho mais, para mim aqui, ó, vem 4 dedos para mim. É um para frente e 4 para trás. Então, olhe primeiro os seus defeitos para depois a gente comentar. Aliás, a gente nem deve comentar, né? E uma coisa que é muito comum, né, gente? A gente acha muito normal, a gente acha muito fácil olhar o mal do nosso próximo, né? Achamos. E quando o nosso próximo é mais próximo, né? Ali a nossa família, por exemplo. Que geralmente a gente está na nossa família, a gente sempre fala isso aqui, não é por acaso. Mas com quem que a gente tem mais as nossas briguinhas, as nossas rusgas? Com quem que é? Com a nossa família. É com o irmão, é com o pai, é com a mãe, né? Sempre achando ruim de alguma coisa, sempre ficando nervoso por alguma coisa que o outro fez, sempre apontando o defeito com coisa que nós não temos defeito algum, né? Eu sou o bom, né? Eu sou o tal, né? Eu sou, né? Tem gente que se considera um Deus, essa é a verdade, né? E quem somos nós, né? Somos, né, simples passageiros aqui que viemos somente para a gente tentar aprender mais um pouquinho e evoluir. Se estamos aqui hoje, a Terra como um planeta de provas e expiações, estamos fazendo o quê? Estamos sendo provados, estamos sendo testados. E cada coisa que vem para a gente, alguma coisa ruim, né, que acontecimentos ruins é o que não falta, né? Que todo mundo passa por problemas. Então, o que acontece? Cada problema que a gente tem que pensar o quê? A pergunta, o que isso quer me ensinar? Porque todo problema que vem para a gente quer ensinar alguma coisa, né? Mas aí a gente aproveita o probleminha e a gente nunca é culpado, é o outro que é o culpado. A gente vê sempre o outro como culpado. E quando vem alguma coisa mais grave, aí a gente fala com Deus, meu Deus, por que eu? Né? Sempre assim, por que eu? Né? Eu que estudo tanto, né? Vou colocar eu como exemplo. Estou sempre estudando lá no André Luiz, estou sempre fazendo palestra, por que eu? Né? Que sei tanto, né? Eu sei, mas será que eu aplico?
A gente pode saber o evangelho de frente para trás, de trás para frente, e não aplicar o evangelho, né? A gente pode ser que nem aquela parábola, né, das sementes, vai julgando as sementes, tem aquelas que caíram lá nos espinhos, nas pedras e não cresceram, né? E a gente pode colocar a gente assim, como essa semente que não cresceu, não frutificou. Somos nós ainda tentando, né, nos melhorar. Então, a gente fala o quê? Para a gente julgar... Opa, já... Para a gente julgar a nós mesmos, né? Em vez da gente julgar o outro, vamos nos julgar. E o que a gente tem que fazer para isso? A gente tem que, vamos colocar assim, vamos sair de dentro da gente e nos colocar como se a gente fosse o outro, né? Aí a gente vai fazer uma pergunta: que pensaria eu se eu visse alguém fazer o que eu faço? Né? Essa é a pergunta. Será que eu estou agindo de acordo com o evangelho? Será que eu estou agindo dentro da moral? Né? Então, em vez de ficar apontando sempre o dedo para o outro. Porém, o orgulho, o egoísmo nos induz ao quê? A guardar para nós. Né? A gente não quer mostrar os nossos defeitos, as nossas falhas, tanto morais como físicas. Ninguém quer mostrar um defeito, né? A gente quer ser sempre o bom, aquele perfeito, né? Então, aí o que faz? O orgulho nos induz a isso, a gente esconder. E essa insensatez, ela é contrária à caridade. Por quê? Porque a caridade, ela é modesta, é simples e é indulgente, né? Então, eu vou pegar essa palavrinha indulgência para a gente falar de novo sobre a caridade, que eu acho que todas as palestras eles falam aqui na frente. Porque o que é a verdadeira caridade? Qual que é o sentido da verdadeira caridade? Aí é o perdão das ofensas, é ser indulgente e benevolente com o nosso próximo, né? E essa indulgência que eu quero falar muito sobre ela, né? Porque ser benevolente, né? A gente tenta, né, ser bom, a gente é bonzinho e tal. Perdoar é mais difícil, mas às vezes ainda perdoamos, né? Perdoamos, entre aspas, né? Falamos que perdoamos e nem tanto. Só que essa indulgência que o Evangelho coloca pra gente, ela para mim é a mais que a gente tem que prestar atenção nela. Por quê? Porque a indulgência é um sentimento que todos nós devemos ter. Por que isso? Porque a gente faz muito pouco uso, né? Porque a indulgência é um sentimento onde que a gente não vê o defeito do outro. E se a gente os vê, a gente procura não comentar. A gente esconde, né? Procura não comentar. Mas aí fala assim, então você não vai comentar, então você vai ser conivente com o erro? Não, a gente também não tem que ser conivente com o erro. O problema é que quando a gente tiver que falar com a pessoa, se a gente quiser falar sobre esse erro, então que seja direto com a pessoa, né? Que não seja aos quatro ventos, espalhando coisas sobre essa pessoa. Então, isso é indulgência, é a gente não ficar... na verdade, vamos resumir, é a fofoca, né, gente? Por quê? Porque se alguém chega pra gente e fala assim, Adriana, vou te contar um negócio, ó, do fulano. Aí eu falo, conta tudo, não esconde nada. Não, a gente tem essa mania de querer saber, conta danadinha, né? E, gente, tô vendo os meninos rindo aí. Homens também fazem isso, hein? Aí, o que acontece? E um vai contando pro outro, e, de repente, gente, a língua é uma arma. Tem gente que acaba morrendo por causa que uma coisa que era pequena e foi se transformando em grande e chegou no ouvido daquela pessoa de quem foi falado. E isso provoca crime. Então, a gente tem que ter muito cuidado no falar, nessa fofoca.
Eu quero no finalzinho aqui, eu vou dar um texto aqui, falar, que eu tenho certeza que todos já sabem, mas eu quero comentar de novo. Então, aí o Evangelho fala com a gente que nós devemos ser severos para conosco, né? E indulgentes para com as imperfeições alheias, né? Então, vamos ter essa severidade mais com a gente. Por quê? Porque nós precisamos de indulgência da parte de todos que nos cercam, né? Porque não somos perfeitos. Então é isso. E porque também todos nós temos malpendores a vencer, né? As nossas más tendências. Temos defeitos a corrigir, quem não os tem, né? E hábitos a modificar, né? Que são os vícios, né? E vícios eu falo de modo geral, né? Vícios só físico, que é álcool, cigarro e tudo, mas o vício mesmo da fofoca, da vaidade, dessas coisas assim, de vício mesmo, sabe? Do orgulho, e a pessoa ser muito egoísta, né? Querer tudo para si. Então, esses vícios também que eu falo, não é só os vícios da carne. E todos nós temos um fardo, né? Mais ou menos a carregar. E que às vezes machuca, né? Machuca o nosso ombro. Só que aí vem, Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Ele está falando isso para a gente. Então, o que acontece? Temos cada um carregando a sua cruz. E para esse negócio, para evitar fofocas e tudo mais, o que a gente tem que fazer? A gente tem, sabe que negócio? Cuida da sua vida. Cuida do seu corpo, cuida da sua alma, né? Tem uma parte no Evangelho que fala cuidar do corpo e do espírito, é cuidar mesmo do corpo físico, porque o espírito precisa dessa veste do corpo físico para a gente agir aqui na Terra. Cuida da alma, o que é cuidar? É a gente ver essa parte espiritual, né? É aprender o Evangelho, mas não só aprender e tentar praticar também. Cuida da própria vida e Deus cuidando de todos, né? Então, assim, a gente não precisa cuidar da vida de ninguém, porque nós já temos muito problema, né? Sabe que falar alguma coisa? Sim. Sim, então. Qual é o seu nome? Hein? Orli. Aí, ó, o que ela está falando para a gente? Que indulgência, né? Lembrando que indulgência é a gente se colocar no lugar do outro. Mas é tipo aquela perguntinha. A gente tem que se colocar no lugar do outro e fazer aquela pergunta. Se eu visse alguém fazendo isso que eu faço, né? Essa perguntinha que eu falei aqui no início, eu ia gostar, né? Então, é isso mesmo. Então, a gente sempre... E por isso que a gente não deve criticar. Porque, às vezes, quando a gente critica alguém, nós somos espelhos um do outro. Quando a gente critica alguém, às vezes não, na maioria das vezes, o nosso defeito que a gente está criticando no outro é maior do que o do outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, continuando meu estudo lá, eu peguei nesse livro aqui, ó, Vivendo o Evangelho, volume 1, ele é ditado por André Luiz, mas quem psicográfico é o Antônio Baduí Filho, ele é muito bom, que ele disseca ali, né, o Evangelho. E ele tem uma lição, eu estou falando aqui sobre a gente não ficar julgando, né, criticando o outro. Agora, ele coloca sobre um outro ponto de vista. Esse mesmo capítulo 10 e o item 9 e 10, ele coloca assim para a gente, que a gente analisando a nós mesmos, descobrimos uma multidão de defeitos, né? Claro. Aí nós vamos ver em nós o orgulho, o egoísmo, a intolerância, a impaciência, a irritação, a mágoa, incompreensão, a vaidade, né? E tantos outros vícios aí. Nós temos, né? A gente às vezes quer falar assim, você é orgulhosa? Eu falo, não, sou muito humilde. Só de eu falar que eu sou muito humilde, já estou tendo orgulho, né? Porque todo mundo tem um pouquinho de orgulho dentro de si, né? Às vezes não aquele exagerado, mas todos nós temos. Então, esse livro fala para a gente que se a gente for analisar, nós temos esses vários defeitos aí, né? Entre outros.
Aí a pergunta, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho tantos defeitos ainda, como eu posso ajudar o semelhante, com tantos defeitos que eu tenho? Né? Tipo assim, não tem nem moral para ajudar, né? Então, esse livro coloca para a gente assim, por isso que nós temos o compromisso da reforma íntima. E aqueles que precisam da ajuda nossa, eles não vão nos questionar se a gente já atingiu a condição de santidade, né? Quem está precisando não vai querer se eu sou santa, se eu sou ruim, se eu sou o quê. Eles querem a minha ajuda. De repente, quem está precisando de uma cesta básica ou de alguma coisa, não vai querer saber se eu sou santa, se eu sou brava, se eu sou ruim, né? Eles querem minha ajuda. Como também Jesus não nos exige a condição de anjos para a gente trabalhar no bem e para fazer a caridade. Então, apesar de nossos defeitos, devemos ajudar e servir sempre, sabendo que ainda, olha como é que o livro coloca, eu achei muito interessante, que a gente, né, defeitos todos nós vamos ter mesmo, né? E não vamos virar santo nessa vida só. Então, eles colocam assim, que a gente tem que ajudar sempre, servir, sabendo que ainda não somos um sol de virtudes, né? Aquele poço de virtudes, mas já está muito bom que sejamos simples lamparina de boa vontade, né? Então, assim, fala assim, eu tenho tão pouco, como eu posso ajudar? Como? Empresta ali o ouvido para aquela pessoa de mais idade, né? Que a pessoa mais idosa vive repetindo as coisas, né? Aí a gente vira e fala o quê com ela? Vô, já me falou isso não sei quantas vezes. Não sei, sabe? Então, assim, essa falta de paciência. Então, se você tiver um pouquinho mais de paciência com uma pessoa assim, é um tipo de caridade, né? Não gasta dinheiro, não gasta nada. Senta. Quando a gente vê alguém precisando, né? Às vezes a gente vê alguém triste, vai lá. O que é que eu posso te ajudar? Senta, não precisa falar nada, dá um abraço. Só um minuto, gente. A boca seca. Só que para a gente agir, fazendo qualquer tipo de bem de caridade, né, se a gente quiser ser útil, a gente tem, além dessa lamparina de boa vontade, a gente tem que ter um pouquinho de quê? De esforço, né? A gente tem que sair do conforto da nossa casa e ir. Eu sempre falo isso, que é fazer a caridade, fazer o bem, sempre tem um verbo, ir ao encontro, vai, né? Eu quero, aí tem gente que fala assim, eu quero fazer o bem, quer, e fica lá esperando o quê, né? Então, assim, tanta gente precisando, vai ao encontro. Sabe o que pode fazer? Bacana. Põe lá um calçado ou uma roupa dentro do carro, passou assim, viu que alguém está precisando, né, uma coberta, para lá, você quer? Eu estou aqui, né, uma marmita, né, é fazer assim, sabe, sem intenção nenhuma, tá ali, fala assim, hoje eu quero ajudar alguém, primeiro que achar, vai lá e dá uma marmita, ou dá um chinelinho lá, coisas usáveis, né, gente, que às vezes a pessoa vai fazer caridade com coisas que não dá para usar, né, uma roupa toda rasgada, né, um tênis todo furado, aí não dá. Mas modo de fazer caridade a gente tem vários, né? O nosso guarda-roupa aí está cheio, graças a Deus, né? Então, assim, pega qualquer coisinha e vá, leve, né? Não vai quebrar a mãozinha ou a perna de ir ao encontro de alguém e deixar ali. Uma vez, na época do frio, aconteceu que eu saí com o meu marido, aí nós fomos, né, tinha umas cobertas, vamos deixar tal. Na hora que a gente colocou a coberta em cima de uma senhorinha que estava dormindo, ela levantou, gente, numa velocidade, saiu correndo atrás da gente. Saiu xingando, sabe? Eu falei assim, gente, só nós levamos um susto, aí nós saímos, entramos no carro e fomos embora, mas a coberta ficou lá. Então, assim, às vezes, né, porque eu falei assim, não, é porque a gente queria que ficasse ali, a tadinha estava deitada, ela levantou, porque a gente tem que saber também, né, como fazer, né? Às vezes, o que a pessoa está precisando, que a gente quer dar aquilo que está na nossa mão, né, disponível ali. Mas a gente tem que saber realmente o que a pessoa está precisando, a verdade é essa, né? Então, essa é a história aqui do livro Vivendo o Evangelho, né, que é referente a esse capítulo 10, os itens 9 e 10.
E para a gente terminar, gente, eu quero contar aqui as 3 peneiras. Quem já conhece essa história? Eu sei que muita gente conhece. A história das 3 peneiras de sabedoria de Sócrates. Então, muita gente conhece, né? E eu vou falar aqui de novo, porque eu acho que tem tudo a ver com esse tema. Né? Sócrates, ele foi um filósofo grego, né? Considerado o fundador da filosofia oriental e o pai do pensamento ético. Ele não escreveu nada, né? Assim como Jesus, ele só ensinava, né? E tanto tem várias frases aí de Sócrates. E quem tiver curiosidade, no início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução tem uma parte que fala sobre a doutrina de Sócrates e Platão. Na verdade, Sócrates foi um precursor do cristianismo e do espiritismo. Então, quem quiser ver mais, vai lá na introdução do Livro dos Espíritos, que vai achar sobre isso. Então, vamos falar aqui a historinha das 3 peneiras. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe: preciso te contar algo sobre alguém. Olha só, gente, se não é a nossa cara isso. Quero te contar algo sobre alguém. Sócrates, que estava lendo, ergueu os olhos, né, e perguntou ao rapaz: você já passou isso pelas 3 peneiras? O rapaz, né, ficou meio assim e falou assim: 3 peneiras? Aí o Sócrates disse: sim, a primeira peneira é a da verdade. O que você quer me contar sobre o outro é um fato? Ou, caso tenha ouvido falar, a coisa vai morrer aqui mesmo. Sócrates falou para ele. Caso, suponhamos que seja verdade isso que você quer me contar, deve então passar pela segunda peneira, que é a peneira da bondade. Aí, o que você vai contar é uma coisa boa, ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo. Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, vamos passar para a terceira peneira, que é a necessidade ou a utilidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Isso que você quer me contar? Aí, no final, Sócrates arremata. Ele fala: se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colega do planeta. Quer dizer, gente, isso eu acho a cara da humanidade. Porque sempre que a gente quer contar alguma coisa, né, a gente tem que ver se é um fato de fato, se é mentira. Né? Hoje a gente vê muito isso na internet. Tudo que a gente vai ver na internet agora é IA. Né? Você vai ver, você não pode acreditar, porque é inteligência artificial. Então, assim, a gente fica sempre com o pé atrás. A gente não pode mais estar confiando no ser humano, a gente não pode confiar, né, nesse negócio de internet, que é tudo inteligência artificial. Fica muito difícil, né? Hoje em dia, eles falam que não dar água para alguém, né, que a gente sempre tem que dar água àquele que pede, né, para matar a sede, mas vai abrir a sua porta para dar água para alguém e vai, né, alguém entra e né, aí já sabe o que acontece. Então tá difícil, a gente não está podendo confiar, mas tem várias maneiras que a gente pode fazer para ajudar. Então aí fica essa história aqui, né? Sempre que a gente for falar de alguém, vê primeiro se é verdade, né? É igual a internet, às vezes a gente recebe uma mensagem lá, a gente vai passando, não quer nem saber se isso é uma verdade ou não. Então a gente tem que saber se isso é uma verdade para depois a gente estar passando para o outro, em tudo, sobre o nosso irmão ali do lado, sobre a nossa família, sobre as fofocas, né? Sobre os colegas de trabalho, o que quer que seja. Então, gente, o convite está aí, né? Se alguém, mais uma vez eu falo, quiser saber um pouquinho do resumo da doutrina do Sócrates, né? Vá lá na introdução do Evangelho.
E a gente tem aí, né, os ensinamentos de Cristo, que resumem em quê? No amor. E o amor é o quê? Engloba o quê? Perdão, engloba a caridade, a caridade engloba o quê? Tudo de bom que a gente fizer para outra pessoa. Então vamos pensar um pouquinho nisso, né? Vamos ver o que a gente tem feito, o que a gente tem falado, porque o que os outros falam é problema dos outros, né? Vamos cuidar da nossa vida, porque nós já temos problemas demais, é ou não é? Cada um sabe onde que o calo aperta, cada um já tem seus problemas que são difíceis de resolver, mas o que acontece? Nós aqui sempre vamos ter os problemas. Cabe a nós, com calma, orando, pedindo ajuda, que nós sabemos que temos a ajuda da espiritualidade, de Deus, né? Que toda oração que a gente faz com fé, ela chega no destino. E se a gente pede, a gente vai receber. Então, que a gente tenha essa consciência, a gente procure não só estudar o Evangelho, mas também tentar colocá-lo um pouquinho em prática, um pouquinho por dia. Que a gente está aqui é para se melhorar, um pouquinho por dia. Quando a gente deitar a nossa cabeça ali no travesseiro, vamos refletir. O que eu fiz de bom hoje? Será que minha vida hoje, meu dia passou de liso? Vamos ver o que a gente tem feito, né? De bom, de melhor na nossa vida e cuidar mais sim da nossa vida. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Eu agradeço o pessoal que está assistindo em casa, que Deus os abençoe.